Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. 8 de janeiro de 2026. 3 anos depois dos atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes, o presidente Lula escolheu a data para vetar o projeto aprovado pelo Congresso que reduzia as penas impostas aos réus do 8 de janeiro. O gesto político deixou claro que o governo fará qualquer coisa para tentar manter a narrativa de golpe de Estado em pé. Quebra-quebras em Brasília não são novidade. Ao longo dos anos, manifestações promovidas por movimentos de esquerda também terminaram em depredação de prédios públicos, violência e confronto. Nenhuma dessas manifestações, porém, foi tratada como tentativa de golpe de Estado. Nenhuma delas resultou em centenas de pessoas presas por crimes que não cometeram. Em 2023, vale lembrar, não houve tiros, não houve tropa nas ruas, nem ataque a autoridades. Ainda assim, os atos foram rotulados como golpe contra a democracia. Com o tempo, a versão oficial se torna cada vez mais difícil de sustentar. Vandalismo é crime e deve ser punido, mas não pode ser equiparado a golpe de Estado como se fez. O Congresso reconheceu os excessos, Lula vetou a correção. E o que virá agora? Para debater esse e outros temas de relevância do dia, eu convido você a ficar com a gente no Última Análise que está começando. Eu quero apresentar nossos convidados no telão, começando com o doutor Adriano Soares da Costa. Tudo bem, doutor Adriano? Bom tê-lo com a gente novamente. Tudo bem. Prazer grande, Tosi, Deltan, Corsim. Uma honra estar aqui com vocês. Deltan Dallagnol, como você está? Tudo bem, Deltan? Graças a Deus, tudo bem. Tosi, Corsim, Adriano, nossa audiência maravilhosa e hoje o nosso programa está fervendo. Começo de ano era para estar devagar, mas está aceleradíssimo. Hoje você vai ter espaço para fazer um desagravo, Deltan, porque não é que o Lula resolveu pensar em você na hora que estava fazendo o discurso lá no 8 de janeiro, fez menção a Lava Jato e alguma coisa que remete a Deltan Dallagnol. A gente vai ver daqui a pouco. Tudo bem contigo, Francisco Scorsin? Tudo bem, faço minhas as palavras do Deltan. Eu esperava que a gente ia ter um começo de ano que a gente ia poder falar, sei lá, de livro, futebol, qualquer coisa. Tá pior do que estava antes. É um assunto mais quente que o outro. Boa noite para todo mundo. Pois então, antes da gente falar do nosso 8 de janeiro, 3 anos do 8 de janeiro, é preciso falar do 8 de janeiro em Teherã, capital do Irã. Está sendo palco de uma explosão de rebelião popular contra a ditadura islâmica. A gente vai passar algumas imagens aí que são do canal de comunicação que leva ao nome do ex-chá do Irã, Reza Pahlavi. Assim está Teherã agora à noite. Hoje é o 11º dia consecutivo de protestos que já atingem 31 províncias do Irã. O número de mortos pelas forças de repressão do regime chega a 38 pessoas. 2 policiais morreram hoje nos confrontos e 30 pessoas ficaram feridas. Mais de 2.000 já foram detidas pelo regime. Os protestos começaram no final de ano devido à desvalorização da moeda iraniana e à alta da inflação, mas logo passaram a exigir o fim da República Islâmica. E essas imagens aí são transmitidas pela internet Starlink do Elon Musk, já que todos os provedores locais foram cortados pelo regime iraniano. As imagens, como eu digo, são do canal de comunicação que leva o nome do ex-chá do Irã, Reza Pahlavi. Inclusive, muitos dos manifestantes gritam que o chá, o Reza Pahlavi, vai voltar. Você falou, né, Scorsin, que as coisas não estão calmas, e definitivamente não estão calmas, inclusive neste 8 de janeiro. E tudo se relaciona globalmente, geopolítica, a tensão na Venezuela, esse movimento agora dos iranianos contra o regime. Temos transformações aceleradas nesse início de ano, né? Sim, e acho que a característica das coisas serem aceleradas, eu acho que talvez seja a que merecesse mais análise detida, né? Porque o Donald Trump, desde que ele assumiu, ele pisou no acelerador e não tirou mais o pé de lá, né? A gente vê, foi 1 ano apenas de mandato, né, se eu não me engano, e parece que já se passou muito tempo.
especialmente no quanto ele bagunçou a geopolítica mundial, o quanto as coisas estão mudando de uma maneira muito acelerada, sem que haja tempo para que a gente possa até compreender as razões, motivações, consequências e como as coisas vão permanecer. A situação do Irã, obviamente, tem uma situação local, né? É uma das para quem tiver curiosidade, tem vários canais, YouTube, rede social, como era a vida no Irã até a Revolução Islâmica, né, em 77, se eu não me engano. E você vê ali que o Irã era muito mais ocidentalizado do que a maioria dos países da região ali, né? Você tinha lá as mulheres com mini-saia, você tinha todo um modo de vida que era muito mais próximo do Ocidente do que de qualquer outra coisa. E muito rapidamente com essa Revolução Islâmica se modifica a forma de viver, os costumes, e passa-se a ter uma mudança muito abrupta, né? É muito provável que haja um cansaço da população, né? Acho que como todo regime que mantém o seu povo sob a força, em algum momento acaba a panela de pressão, né? Isso acaba estourando. Acho ainda prematuro para se chegar a fazer alguma análise, eu não sei o quanto essas manifestações chegarão a configurar aquilo que foi a Revolução Primavera, né? As revoluções da Primavera que aconteceram anos atrás na região da Arábia, mas talvez possa ter algo assim. Agora, me parece inegável, né, que isso só está acontecendo porque justamente a aceleração do Donald Trump, inclusive com o ataque que houve no Irã, né, recentemente com relação à guerra ali com Israel, demonstrando que o poder de fogo iraniano não é lá essas coisas, acho que isso tem uma influência, se é que isso também não é, né, insuflado pela atuação dos próprios Estados Unidos, né? É histórico a atuação da CIA, ajudando ou preparando ou insuflando para que aconteçam revoluções. O próprio Trump já se manifestou, né? Embora ele fale para a Venezuela que no nosso hemisfério esteja aparentemente dividindo o mundo, né? Aqui é com nós, e do outro lado lá é vocês que se virem, mas ele já chegou a se manifestar, né? Que se houver repressão ao povo iraniano, os próprios americanos vão tomar providência. E tem algo que está sendo gestado, porque tem notícias de que a Rússia mandou os seus habitantes lá, os russos saírem de Israel. Você tem movimentações, né, militares em que a situação é de tensão meio que permanente e pode ser que as coisas escalem muito rapidamente, né? Então hoje pode ser que qualquer comentário que a gente faça hoje, amanhã pode ter envelhecido muito mal, como também pode profetizar de uma maneira muito precisa. O fato é que o mundo está passando por mudanças muito rápidas, até de maneiras muito radicais, e é muito complicado você querer dizer que eu entendo o que está se passando. Nós estamos numa posição aqui de sermos observadores e testemunhas para poder depois entender o que está acontecendo. O fato, Deltan Dallagnol, é que as pessoas estão tendo mais coragem de sair às ruas, né, para protestar contra regimes ditatoriais. Sim, Tosi, eu queria trazer uma visão geral do que acontece no Irã, porque muita gente acompanha mais o Brasil e não acompanha tanto o que acontece aí fora, aí nessas relações internacionais. O Irã hoje é uma teocracia islâmica, um governo ali guiado por uma elite fundamentalista islâmica. E tem como principais aliados hoje um eixo anti-Estados Unidos. O principal parceiro econômico é a China e um aliado estratégico aí militar é a Rússia. E o que aconteceu hoje? Hoje o Irã passou por um apagão generalizado da internet que provavelmente foi imposto pelo governo a fim de dificultar tanto a organização dos protestos como a cobertura, as informações que rodem o mundo sobre os protestos. E aí o Elon Musk entrou lá com a Starlink, ali permitiu o uso livre da Starlink, a fim de que as pessoas pudessem acessar a internet no Irã, mesmo debaixo dessa repressão estatal. As manifestações, elas atingem aí várias cidades. Recentemente, nos últimos dias, passaram aí de 70 cidades com manifestações, então vai muito para além da capital Teherã. E os confrontos entre os manifestantes e as forças de segurança são violentos, se tornaram violentos. Teve aí pelo menos mais de 45 mortes, incluindo pessoas menores de idade. Os protestos também envolveram aí gestos simbólicos, como derrubadas de estátuas, como uma lá do Qassem Soleimani, de um general, e de outras autoridades. E existe então hoje esse grande confronto
Os Estados Unidos anunciaram no começo do ano, veja bem, não basta os Estados Unidos terem falado que podiam interferir, além da Venezuela, em Cuba, na Colômbia e no México, também disseram que se houver repressão do povo iraniano, os Estados Unidos poderiam intervir. E olha que loucura, um general iraniano disse que era possível que o Irã fizesse um ataque preventivo contra os Estados Unidos. Disse isso ontem. Mas o Irã não está dando conta nem do seu quintal de casa, vai fazer um ataque fora de casa? Mas quem que está organizando os protestos, Deltan? De onde que veio isso aí? Gente, esse movimento lá no Irã ele não tem uma liderança única centralizada dentro do país. Tem vários grupos, vários setores da sociedade que incluem comerciantes, lojistas, especialmente aqueles que atuam lá nas áreas de Bazar, de Teherã, que foram alguns dos primeiros a protestar contra medidas econômicas. Você tem estudantes, jovens urbanos que estão ali na linha de frente dos protestos, trabalhadores grevistas em várias cidades, grupos de oposição no exterior, inclusive, como o Conselho Nacional de Resistência do Irã, figuras exiladas como o príncipe Reza Pahlavi, que chamaram a mobilização, embora eles não controlem diretamente aí os protestos, e não tem um único partido, um comando militar coordenando tudo. Não, é um movimento bastante espontâneo das pessoas. Por isso lembra um pouco da Primavera Árabe, lembra um pouco da manifestação que aconteceu aqui no Brasil em 2013. E contra quem que são as manifestações? São direcionados aí especialmente contra o governo do Irã, especialmente contra a liderança religiosa e política que governa o país, especialmente aí incluindo o líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei. Até um dos motes, um dos slogans desses protestos chega a pedir morte a Khamenei, para vocês terem ideia. E é contra, é claro, a elite governante, a sua gestão de políticas econômicas e sociais. Quais são as principais motivações aí desses protestos? A crise econômica grave foi o que desencadeou tudo. Irã enfrenta uma grande inflação, a moeda perdendo valor, comércio e pequenas empresas estão lutando para sobreviver, e essa insatisfação econômica se somou a uma insatisfação política mais ampla. Hoje, os protestos também, eles pedem a ampliação das liberdades políticas. Muitos manifestantes aí citam décadas de repressão, de corrupção, de falta de democracia e pedem por direitos civis, pedem por dignidade. Então esse é o quadro geral. Tem influência ainda nesses protestos, inclusive de figuras aí de oposição. A chamada aí do Reza Pahlavi, aí, o ex-príncipe do Irã, encorajou também, coordenou protestos, mas ele não controla esse movimento. Isso parece tudo parte de um grande levante que começou em 2025, que é considerado uma das maiores expressões de descontentamento no Irã que a gente já viu, desde a onda aí de 2022, 2023, e embora tenha começado por motivações econômicas, rapidamente se tornaram antigovernamentais, políticos, e só Deus sabe como que isso vai acabar. Talvez, vamos ter esperança, isso possa conduzir a um processo de transição, quem sabe, né, para uma democracia, pelo menos para respeito a direitos, na linha do que tende a acontecer com a Venezuela. Hoje nós tivemos também essa excelente notícia da libertação dos presos políticos, sobre a qual a gente vai conversar. Agora, o doutor Adriano Soares da Costa, imediatamente com o arrefecimento dessas manifestações, protestos, violência e mobilização de multidões em Teherã, as autoridades do regime cortaram, como disse o Deltan ali, o acesso à internet, linhas de telefone, mas existe aí a Starlink, existe tecnologia hoje que permite que o mundo fique atento ao que acontece nesses países, né? Não dá mais simplesmente para um ditador, para um regime, cortar a comunicação e deixar todo mundo no escuro. A gente só tem acesso a essas imagens, sabe o que está acontecendo lá, devido à tecnologia que foi disponibilizada aí pelo arqui-inimigo de muita gente de esquerda, pelo Elon Musk. O fato é, doutor Adriano, que a gente vai acompanhar e não será possível vedar ao Ocidente, vedar aos brasileiros, a quem quer que seja, o que está acontecendo no Irã, o que está acontecendo na Venezuela, o que está acontecendo em qualquer parte. E isso é ruim para os regimes autoritários, ditatoriais, né? Eles, querendo ou não, acabam, de certa forma, sendo transparentes, pelo menos o que fazem e o que age a sua população reagindo a esses regimes. Olha, Tosi, pegando o que o Scorsin e o Deltan falaram, deixa eu agregar ainda outros pontos. Eu vim acompanhando há algum tempo essa questão do Irã. Um dos aspectos, inclusive, é que o governo do Shah Reza Pahlavi,
que foi o pai do Pahlavi, que hoje na época era príncipe, ele, no período do Irã, economicamente capitalista e com vinculações políticas fortes com os Estados Unidos, ele fez um investimento muito importante na questão de contenção de águas. E com isso, a população tinha acesso à água. Esse foi um grande feito do Shah. Ele levou engenheiros ocidentais e isso fortaleceu, portanto, o abastecimento de água, a agricultura e a própria economia do Irã. O Irã ele veio se depauperando ao longo do tempo com os constantes embargos econômicos dos Estados Unidos nos governos Bush. Quando o Obama assumiu, ele até o final do governo, havia um congelamento grande de ativos e um embargo muito forte por causa da política nuclear iraniana. O Irã, ao invés de investir na questão de água, começou a investir em energia nuclear, mas com uma finalidade armamentista. E isso gerou, portanto, uma pressão internacional muito grande, embargos muito fortes, e começou a debilitar fortemente a economia, as repercussões muito severas para a população. Mas era um regime de terror e um regime que tinha braços armados, inclusive tanto no Irã como fora do Irã. Precisa lembrar do Hamas, do Hezbollah e dentro a guarda revolucionária que dá sustentação ao regime. Então, quando o primeiro mandato do Trump, o Trump novamente colocou um embargo duríssimo, rompendo as negociações erradas que o Obama estava fazendo, o Obama liberou muito dinheiro para o Irã, no acordo que o John Kerry assinou na época, em que o Irã se comprometia a não fazer o enriquecimento do urânio, que gerasse uma bomba nuclear. Mas, na verdade, o Irã continuou operando, né, com usinas nucleares escondidas que o Trump agora bombardeou. Bom, o Trump, no primeiro mandato, apertou novamente o regime do Irã. Quando o Biden assumiu, o Biden repetiu a loucura da política do Obama, liberando novamente recursos com os mesmos tipos de compromisso. E isso novamente fortalecia o governo do Irã, fortalecia o regime, o ecossistema de terror que o Irã fazia com o Hezbollah, com o Hamas e com a Síria. Veja, quando o Trump assume, o Scorsin falou que faz um ano que o Trump assumiu, parece que faz 10 anos, e é mesmo. No primeiro ano de mandato, se vocês observarem, o governo da Síria, ligado, vinculado ao Irã e à Rússia, caiu. Né? Hoje a Síria tem uma relação não mais com esse governo do Irã, mas com Israel e com os Estados Unidos. E o regime da Síria, veja, era um cara vinculado ao Islã hardcore. Enfim, então a Síria hoje foi até bombardeada. A Síria hoje não apoia mais o Irã. O Hezbollah foi destruído por Israel. O Hamas foi destruído por Israel. Então, o ecossistema de terror do Irã ruiu. Por outro lado, Trump impôs um embargo violentíssimo ao Irã, econômico. E isso, então, por fim, a moral, ou por outra, o moral do regime foi destroçado com essa queda desse ecossistema de terror e com o bombardeio que o Trump fez no grande discurso do regime de aterrorizar a comunidade internacional, que era a possibilidade de fazer uma bomba nuclear. Então caiu tudo. E você hoje não tem no Irã água, quer dizer, você não tem uma economia sólida, inflação violenta, a moeda desvalorizada, um embargo econômico, a Rússia em guerra e, portanto, com dificuldades próprias, a China numa retração econômica grande com a bolha imobiliária e o Trump forçando, portanto, fez uma aliança forte no entorno do Irã. Lembrem que foi assinado pelo Trump o Caminho de Abraão com a Arábia Saudita, com Emirados Árabes. Ele fechou uma aliança e o Irã hoje está só, não tem a aliança com os vizinhos, economicamente frágil, e a reação é essa. Um regime já não consegue conter a insatisfação popular. E
É óbvio, me parece, que todo esse evento aí tem o apoio forte da inteligência dos Estados Unidos e da inteligência de Israel. Para terminar, se vocês se recordarem, no final do ano passado, Netanyahu, depois da supressão do Hamas, enfim, fez um discurso dizendo que antes tarde do que nunca o regime do Irã iria cair. Ele sabia o que estava dizendo. Está aí o resultado, a população na rua e as forças iranianas já cansadas, desestruturadas, sem conseguir dar conta, porque se vocês forem olhar, já são várias cidades nessa situação, com policiais, inclusive, havia vídeos, Tose, de policiais em cima das casas aplaudindo a população. O cansaço é geral com o regime. Então, sem cair no erro que o Scorsin apontou de fazer prognose aí, o regime tem o erro que vai cair, sim. Vamos acompanhar para e passo o que está acontecendo também no Irã, porque isso mexe com a geopolítica mundial, inclusive com o Brasil. E lembrando que o Irã é um aliado de primeira hora do governo Lula, né? Ou o governo Lula é aliado de primeira hora do Irã, inclusive para negócios com petróleo, etc. Bom, vamos falar sobre o 8 de janeiro do Brasil. No aniversário de 3 anos desta data, o presidente Lula vetou o projeto de redução de penas aprovado pelo Congresso. Perante uma plateia esvaziada de assessores, militantes e sindicalistas vestidos de vermelho, o presidente repetiu a narrativa de que 8 de janeiro foi ao mesmo tempo uma data infame de tentativa de golpe de Estado e de vitória da democracia que teria sobrevivido e se reafirmou. Para Lula, o julgamento do suposto golpe no STF teria sido uma prova contundente do vigor da democracia brasileira. A prova mais contundente do vigor da democracia brasileira seja o julgamento dos golpistas pelo STF. Todos eles tiveram amplo direito de defesa. Foram julgados com transparência e imparcialidade. E ao final do julgamento, condenados com base em provas robustas e não com ilegalidades em série, meras convicções ou PowerPoints fajutos. Por isso, quero parabenizar a Suprema Corte pela conduta irrepreensível ao longo de todo esse processo. Julgou e condenou no estrito cumprimento da lei. Não se rendeu às pressões, não se amedrontou diante das ameaças, não se deixou levar por revanchismo. Saiu fortalecida. Sua conduta certamente será lembrada pela história. Olha, não tem como não comentar uma menção que o presidente Lula fez à Lava Jato como contraponto aos julgamentos do 8 de janeiro. No 8 de janeiro, ele disse, não houve ilegalidade em série, nem meras convicções e PowerPoints fajutos. Teria havido provas robustas. E aí, doutor Dallagnol, foi uma provocação para você, né? Até naquela hora ali, o Lula estava pensando na Lava Jato e pensando o quê? Numa vendetta aí contra você, Deltan, Sérgio Moro, e contra milhões de brasileiros que queriam que a justiça fosse feita e que ele tivesse cumprido, pago pelos crimes que ele foi condenado e acabou sendo libertado. O que você diz aí? Agora você tem a réplica, Deltan. Olha só, vamos então comparar a Lava Jato e 8 de janeiro. A Lava Jato conduzida perante um juiz técnico, concursado, perante um conjunto de procuradores, uma força-tarefa de mais de 60 pessoas concursadas, técnicas, com a pessoa podendo recorrer para 3 instâncias. Não havia um juiz vítima julgando os seus algozes. Na Lava Jato, as penas, elas eram penas moderadas para os crimes praticados, jamais penas desproporcionais, excessivas. E eu queria trazer um ponto muito interessante, que foi um novo levantamento que nós fizemos. E eu fiz especialmente aqui para o programa. Olha esse ponto que interessante. Houve no STF apenas 14 réus absolvidos dentre os mais de 800 julgados. Presta atenção nisso aqui. 800 condenados e 14 absolvidos. Isso é 2% de absolvidos.
é um índice de culpabilidade digno da Coreia do Norte, digno dos julgamentos da Coreia do Norte. Quanto que era na Lava Jato o índice de absolvição? O índice de absolvição na Lava Jato superava 20%. Isso mostra que o juiz ele examinava de forma independente as acusações, as provas trazidas pela acusação, e quando existia dúvida, ele absolvia. Diferente do que aconteceu no STF, em que existiam acusações em blocos, sem provas individuais do que cada um fez. Aí sim está em jogo, sim, a convicção, o achismo, a vontade de condenar e de perseguir, e não efetivamente o que a pessoa fez lá no STF. Porque as pessoas eram condenadas em blocos, sem provas individualizadas, sem prova de intenção, quando é notório que muita gente que estava lá não depredou nada, que muita gente estava lá não fez nada de errado. Existem casos em que houve prova concreta disso, inclusive com depoimento de agentes de segurança que falaram essas senhoras estavam rezando, e essas pessoas ainda assim foram condenadas a pesadíssimas penas. Então vejam, apenas 14 réus foram absolvidos dentre 800 condenados, enquanto na Lava Jato o percentual era de mais de 20% de absolvidos, lá no STF era de menos de 2% das pessoas aí condenadas. Lá as penas eram draconianas. Lá o juiz do caso segue com a execução do processo penal do Bolsonaro, mesmo não sendo competente para isso. Lá, as medidas em relação ao Bolsonaro são abusivas, absurdas. O juiz ele veda até a comunicação, o uso de redes sociais por pessoas que estão sendo presas, afastadas, como Felipe Martins, com base em especulações, mesmo quando as provas apontam que não existiu a razão para a prisão, como no caso de Felipe Martins, primeiro a viagem de avião, agora o uso de LinkedIn, que foi desmontado, se provou que não aconteceu, ainda assim Moraes segue irredutível, mantendo essas pessoas isoladas, silenciadas. Na Lava Jato, o que existia era a prisão e condenação de pessoas que roubaram o povo brasileiro. Dezenas dessas pessoas devolveram bilhões de reais para os cofres públicos. O que a gente vê no STF é a perseguição política de um grupo que o próprio STF anunciou que queria derrotar. Derrotamos o bolsonarismo. Se necessário para isso, use a sua criatividade. Enquanto nós tivemos a aplicação da lei na primeira instância, na última a gente tem perseguição política, intenção de suprimir, de derrotar uma corrente política que se tornou adversária dos ministros do STF. O que a gente vê no STF é vingança. Se é para comparar com a Lava Jato, o que a gente tem que comparar é a vingança que acontece contra os manifestantes do 8 de janeiro, é a vingança que acontece contra vários réus da trama golpista, e vamos deixar bem claro que quem vandalizou, quem fez dano tem que ser punido, mas de acordo com as regras do devido processo legal, com provas e com penas proporcionais. Agora, o que a gente pode comparar é a vingança que existe contra uma generalidade dessas pessoas e a vingança que aconteceu não durante a Lava Jato, mas depois da Lava Jato, contra quem investigou e puniu os crimes, com a anulação das penas, a anulação dos processos, com base em pelo em ovo. Se você fosse comparar as irregularidades que alegaram existir na Lava Jato, se existissem, ainda que você tivesse comprovado, não é nada, é 1000 vezes menor do que os abusos explícitos que acontecem no STF. Então o que a gente vê é que o caso que aconteceu agora no STF, da trama golpista do 8 de janeiro, prova aquilo que a gente sempre disse, que o STF se tornou uma corte para proteger os grandes poderosos e para executar a vontade política dos donos do poder. Bom, agora o que era para ser o clímax da cerimônia no Palácio do Planalto, em que Lula vetou o projeto do Congresso para redução de penas. Acompanhe o tom que foi dado até pelo locutor do evento, como se estivesse acontecendo uma grande coisa. Neste momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assina veto integral ao projeto de lei número 2162 de 2023, que diz respeito à progressão de regime para pessoas condenadas e a dosimetria da pena para crimes contra o Estado Democrático de Direito e para condutas praticadas em contexto de multidão. Em seguida, a assinatura
o presidente da República descerá a rampa do Palácio do Planalto. Agora é curioso, Scorsin, como essas manifestações, essas reuniões, né, esses eventos com o presidente Lula estão cada vez mais parecidos na estética com os eventos do Maduro, né, antes de ele cair. Eu digo isso por causa, e também já não só desde agora, porque sempre tem ali na claque muita gente de vermelho, ali bandeira do MST, muitos militantes, sindicalistas, claque contratada, né? E é tudo pintado de vermelho. Se você pegar os eventos do Maduro, era muito parecido também o palco, o discurso, toda a coreografia com o que a gente vê nesse evento do presidente Lula no 8 de janeiro. Que leitura que você faz do tom que se deu nesse evento? A gente estava discutindo qual que seria o tom do Lula hoje. No fim, ele se conteve, mas nem tanto, né? Ele seguiu um pouco do roteiro ali do cerimonial ou dos seus marqueteiros que colocaram no papel. Né? Não improvisou, né, o discurso. Se a gente for comparar durante o 2025 aqui, a gente, por várias vezes, mostramos vídeos de discursos do Lula em eventos semelhantes, né? De anúncio de programas e assinaturas de leis ou vetos, enfim. E se você comparar o tom desses eventos com o tom de hoje, há o volume é muito menor do que de outros. O simples fato do Lula ler e não falar de improviso já é muito significativo. E você não tem nenhum tipo de efusão, aquela coisa do Lula cheio de vitalidade, não tem. Teve um negócio que eu achei extremamente xoxo, para ser bem sincero, embora seja todo cerimonioso ali, achei a coisa toda muito sem sal, sem muita animação, vamos dizer assim. O fato de não estarem presentes os presidentes das casas do Legislativo, também, ao que me parece, não estava o presidente do STF, né, que fez um evento à parte em outro momento, tornou todo esse evento que, bom, se houve o golpe, se tem aquela defesa da democracia, é de se esperar que todos os presidentes das instituições estivessem em peso, né, e que houvesse uma grande união em torno da democracia. Não foi o que aconteceu. O que a gente viu ali foi um ato muito mais de governo do que de Estado. Você tem todo o teatro, e de fato é muito mais parecido com o Maduro, mas sem a mesma animação. Acho que passa muito por aquilo que ontem mesmo a gente estava conversando, e a minha curiosidade maior, quer dizer, qual é o tipo de acordo de negócio, né, que foi feito com os Estados Unidos. Porque desde que o presidente Donald Trump levantou as sanções Magnitsky e diminuiu as tarifas, o governo brasileiro que poderia... Ele fez uma festa muito maior quando houve a imposição das tarifas e sanções, e propaganda, e discurso, pegou um gás, uma energia muito maior do que quando parece que ele venceu. Né? A impressão que deu foi até que nem se toca muito no assunto, porque alguma coisa foi entregue que não deve ser muito boa também para o PT e mesmo para o STF. Eu acho que, até por conta disso, eu especulo que a coisa está toda precificada já. Eu acho que faz parte do jogo e do teatro o veto com a consequente derrubada no Congresso, e o fato dos presidentes não irem e do próprio STF não se fazer representar já é um sinal de que, bom, faz aí o teu furdúncio. Isso já está precificado, mas na prática não vai ter maiores consequências, né? A gente vai continuar, acho que ainda falando, porque o 8 de janeiro, eu acho que ele, de fato, ele não pode ser esquecido. Esse foi um discurso muito presente hoje, tanto no evento do governo como no evento do STF, mas por razões completamente distintas, né? Mas a leitura que eu faço é que o evento em si, a celebração das condenações e tudo mais, foi muito mais comedida do que seria de se esperar, dado que a gente já viu desse pessoal num passado muito recente. Olha, no Supremo Tribunal Federal, o presidente da Corte, o ministro Edson Fachin, inaugurou uma exposição para lembrar os atos do 8 de janeiro. O que ele chamou, inclusive, esse dia de Dia da Infâmia. Seguindo o script de Alexandre de Moraes, o Fachin disse que o Brasil é exemplo a ser seguido na defesa da democracia. O Estado de Direito Democrático está em crise no mundo contemporâneo.
é preciso resistir, sempre dentro dos marcos democráticos, e o caminho é a institucionalidade. E o Brasil está dando um grande exemplo de resiliência ao mundo. Nada obstante, a memória é um alerta e uma advertência, porque o preço da democracia e da liberdade é mesmo, como já se disse, uma eterna vigilância. O ministro Fachin abriu espaço para homenagear o integrante mais controverso e polêmico do STF, ministro Alexandre de Moraes. Ele disse que Moraes se sacrificou pela democracia. Governantes e governados estão submetidos às mesmas regras e todas as regras estão submetidas à Constituição. Manifestações políticas são induvidosamente legítimas, mas não amparam ações que coloquem em risco pilares fundamentais da vida em democracia, dentre eles eleições livres, voto direto e secreto com igual valor para todos, pluralismo político, soberania estatal de um modo especial, proibição de toda forma de discriminação e defesa das liberdades públicas. Bom, a gente passou aí um trecho que não era exatamente o que eu tinha intenção de mostrar, que é toda aquele elogio, aquela louvação, o papel do Alexandre de Moraes no processo. Mas, enfim, o Fachin disse que o país deverá muito e o Alexandre de Moraes passará para a história. Repetiu um discurso já de outros colegas, do Gilmar Mendes e outros, dizendo que ele sacrificou a vida pessoal, familiar, para salvar a democracia. E aí eu quero ouvir o doutor Adriano sobre essa leitura do Fachin, já, digamos assim, repetindo, né, ecoando o discurso do Moraes e de alguns colegas ali mais linha dura em relação a 8 de janeiro, que insistem na tese de golpe, apesar de próprio Fachin, eu duvido que ele tenha convicção ou acredite que tenha sido mais do que apenas atos de vandalismo. Olha, Tosi, primeiro, o 8 de janeiro ele tem um aspecto relevante que, de fato, as instituições, os prédios, a estrutura física, elas foram atacadas, e como a esquerda já fez no Congresso, fez no Executivo, em ministérios, por igual, com a mesma violência, horda, enfim. No caso do Supremo Tribunal Federal, houve, pela própria questão do Supremo ter tido um papel de protagonismo político, terminou por haver uma quebradeira bem maior. Inclusive, um dos símbolos do Supremo, o próprio plenário, foi destruído. Então, essas pessoas, os vândalos, com as provas, com direito de defesa, devem e foram, muitos deles, punidos, e outros tantos que foram de cambulhada. E esse é um dos problemas desse volume de processo. Esse dado, por exemplo, que o Dallagnol falou de apenas 2% de absolvição é chocante. E, de fato, é uma coisa da Coreia do Norte, 2% de absolvição num volume de processos dessa magnitude e que se mostrou durante o que a mídia independente, como a Gazeta do Povo e as redes sociais conseguiram mostrar com aqueles que ainda têm independência no Brasil de hoje, foram justamente questões muito graves de coleta de provas, de atuação de provas colhidas em um tribunal comunicado com outro sem os procedimentos formais, por conta de acusações como essa, por exemplo. É preciso lembrar, Dallagnol está aí e pode falar, que aquele material que veio da Suíça, da Odebrecht, sob a alegação de que não teria vindo pelas vias estritamente formais, embora fosse Ministério Público, órgãos de fiscalização, portanto, estatais, por conta disso se anulou
todas aquelas provas de Odebrecht e se devolveram aí bilhões do povo brasileiro para réus confessos, condenados, mas confessos. E foi dito que esses réus confessos teriam sido no pau de arara do século XXI. Imagine o pau de arara do Felipe Martins, que foi condenado, inclusive, sem provas. Aliás, ele fez prova negativa e fez prova positiva, que não estava nos locais, que não participou de reuniões, que não confeccionou minuta de coisa alguma, mas foi condenado. E aí, uma frase que surge na condenação dele, pelas suas ideias. E isso nós tivemos em plena democracia, dito, em um julgamento de juízes, em que o relator atuou como, na verdade, autor da persecução penal. Ele foi polícia, ele foi Ministério Público, acusação, ele foi vítima e ele foi juiz. Dizer que este julgamento segue o padrão civilizatório de qualquer normatividade de direitos humanos e da Constituição, não só brasileira, mas dos povos civilizados, não segue. Vou mais além. O dia de hoje, o dia do 8 de janeiro, pode nos fazer refletir também sobre algo perigoso em vários aspectos. Se nós tivermos outros blocos, vai ser, inclusive, eu poderei abordar alguns outros aspectos. Mas, veja, nós temos um retrocesso perigosíssimo de juízo de exceção e de depredação das garantias e direitos fundamentais. O direito penal no Brasil hoje é um direito penal que regrediu a 1532. É um direito penal da Constituições Criminalias Catarina. É o direito penal em que o juiz eram chamados a realeza judicial, em que ele decidia com iudícios arbítrio, com arbítrio. Ele podia criar, inclusive, tipos penais, ele criava as provas, ele decidia, e se não tivesse lei para condenar, ele criava ali princípios e razões para essa finalidade. Nós regredimos ao direito penal no Brasil pré-Beccaria, pré-Foiba. O direito penal clássico, o direito das garantias, o direito do princípio da legalidade estrita, o direito de que não há, de que a garantia da ampla defesa, do contraditório, da presunção de inocência. Houve uma destruição preocupante. E o Supremo tem feito jurisprudência e precedentes. É a mais alta corte constitucionalizando ou normalizando padrões de justiça criminal que são, na verdade, de época muito anterior às garantias individuais que o liberalismo trouxe depois da Revolução Francesa. Veja que regressão perigosa. E nós estamos hoje comemorando democracia. Esses processos têm graves vícios, desde a coleta de prova, desde advogados com as suas prerrogativas violadas, advogados que não tiveram acesso na fase investigativa aos autos, não tiveram acesso à integralidade de provas. Advogados que foram arrancados dos autos e voltaram pela repercussão pública. Tem esse Jeff Chiquini, foi um advogado do Felipe Martins, chegou a ser retirado do processo porque recorreu, ou porque disse que o prazo das alegações finais, ele juntou documento e foi retirado do processo. Então, são aspectos gravíssimos. E hoje nós temos, na verdade, nesse sentido, é um dia da infâmia, é o dia da regressão do direito penal a tempos em que garantias nenhuma existiam, a tempos da realeza judicial, e isso em desproveito da advocacia, da democracia, da sociedade brasileira, ao ponto disso está tão normalizado que em uma decisão monocrática, de ofício, sem processo, sem jurisdição,
se proibiu um Conselho Federal de Medicina de atuar em conformidade com o Código de Ética Médica. Isso é algo, não, isso é algo tão absurdo, tão fora de qualquer marco legal, tão fora de qualquer marco constitucional, que impressiona, que assusta. Que democracia é essa em que nenhum Conselho Federal de Medicina, veja bem, de medicina, pode atuar fiscalizando a atividade médica, porque de uma canetada se suspendeu a normatividade toda construída civilizatoriamente como garantia da sociedade da ética médica. Então, não há o que comemorar, há muito o que refletir e lamentar esse último gesto de não se deu anistia, nem sequer a dosimetria de penas absurdas. Veja, esse projeto que foi vetado não era de anistia, era de uma dosimetria menor das penas, mais justas, dado a mão de ferro com que se aplicaram penas absurdas a pessoas, inclusive, que nem nesses locais estavam. Era isso. Claro, e eu faço questão aqui de lembrar agora que quando a gente ouve o doutor Adriano Soares da Costa falando, a gente não está ouvindo apenas um advogado, mais um advogado ou um jurista. O doutor Adriano Soares da Costa tem uma carreira na magistratura, tem experiência como juiz de direito e isso traz ainda mais credibilidade às palavras dele, que por si só já os argumentos são bastante fortes e são convincentes, né, Francisco Corsim? Exatamente, com propriedade, né? Pode falar porque conhece do assunto. Bom, agora a gente tem o trecho do Fachin fazendo aquela louvação ao Alexandre de Moraes. Eu acho que vale a pena a gente colocar, assistir um tempinho aí ouvindo essa bajulação, dá para dizer até, mas enfim, foi o que aconteceu hoje nessa cerimônia. Quero agora destinar uma palavra especial a um colega que tenho e amigo que tenho neste tribunal e que hoje é o nosso vice-presidente. Permito-me enaltecer o trabalho do ministro Alexandre de Moraes na condução dos inquéritos e das ações penais que surgiram desse dia infame e frisar precisamente o caráter exato da sua atuação. Há quem confunda e tome firmeza por jactância. E o ministro Alexandre de Moraes colocou-se firme por dever de ofício nesta missão, com sacrifícios pessoais e familiares que não me cabe aqui inventariar, e esteve onde precisava estar, não por bravata, mas porque era seu ofício, aquele mesmo que nós todos deste tribunal, ao aqui ingressarmos, juramos exercer, com a vida, se preciso for, na impermanência de nossos cargos. Que o exemplo de sua atuação no 8 de janeiro, atuação que hoje rememoramos, nos lembre que defender a Constituição é também defender aqueles que, com generosidade e abnegação, puseram as instituições à frente. Faço votos de que, sob esse exemplo, saibamos igualmente honrar os servidores e as servidoras e os membros desta casa, que com espírito de serviço dedicaram parte e dedicam suas vidas, além daqueles que eventualmente já nos deixaram, dedicaram parte de sua vida à custódia das instituições. Bem, o que a gente ouviu aí foi o ministro Edson Fachin destacando, entoando loas ao colega Alexandre de Moraes, e tem um contraste aí, não, Deltan Dallagnol? A gente vive esse 8 de janeiro, terceiro ano da data, com centenas de pessoas presas, né? Outras prestes a ser condenadas, pessoas inocentes atrás das grades, e, no entanto, é o algoz de todas as pessoas que é homenageado nessa data, Deltan? Assim, Tosi, a modo como eu vejo essa manifestação do ministro Edson Fachin é
é o modo como você vê a manifestação de um presidente que representa a corte fazendo ali, cumprindo o seu papel protocolar. O que eu quero dizer com protocolar? Um presidente, um representante de um órgão, ele tem um papel de defender o órgão, ainda mais o Supremo, que é totalmente corporativista, então não tinha como esperar algo diferente do Fachin nesse momento, ainda que a gente possa discordar totalmente disso, desgostar totalmente disso. Historicamente, o STF é a instituição mais corporativista do país. Ela se fecha, ela se protege para proteger a si e aos seus membros. Porque eles entendem que a hora que um ministro sofrer impeachment, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, outros poderão sofrer, como o ministro Dias Toffoli, como o ministro Gilmar Mendes, como outros que já foram alvos também de representação por impeachment. É bom lembrar que o Fachin ele não defendeu o Moraes de forma intransigente, acrítica ao longo do tempo. Basta lembrar que o Fachin deu um voto divergente no Moraes no julgamento do Marco Civil da Internet, votando junto com o André Mendonça e com o Nunes Marques. E quando o Moraes foi sancionado pela Magnitsky, se vocês puxarem pela memória, o Fachin foi um daqueles que ficou constrangido e teria ido, segundo a imprensa noticiou, a contragosto a uma reunião com Lula e outras autoridades e teria sido um dos ministros que se recusou a assinar a nota em defesa do Moraes. E aí, por conta disso, a nota teve que ser assinada pelo ministro Barroso, que era então o presidente da corte. Chama atenção aí, nessa defesa pública que o Fachin fez ao Moraes, que as palavras que ele usou são genéricas. Ele não abordou aí diretamente as acusações de violações, as ilegalidades do ministro, os casos de abuso. Sempre foi assim desde o início do inquérito das fake news. Nunca se rebatem diretamente as acusações. Nunca se mostra por que as acusações de ilegalidade são incorretas, são inverídicas, são equivocadas. São sempre defesas generalizantes, defesas em alto nível de abstração, amplas, que não entram no mérito das críticas. O que é um indício muito forte de que o STF não consegue, de fato, se defender pelo mérito, porque realmente ele está errado. O que a gente viu nesse caso aí foi um ato esvaziado, pequeno, contido, com pouca projeção política e midiática, ao mesmo tempo que condiz com o perfil mais discreto do Fachin, também é um sintoma de como essa narrativa de defesa da democracia está fraca, está cansada, se não está mesmo envergonhada. De toda forma, ela não mobiliza a sociedade, porque é uma narrativa falsa, que foi corroída pelos abusos, pelos arbítrios e pela contradição, pela hipocrisia com que se levanta uma bandeira de defesa da democracia, enquanto se atacam por dentro dela os direitos humanos, o que todo mundo sabe que é um pilar central da democracia. Bom, daqui a pouquinho a gente vai mostrar aqui uma fala do ministro Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, que inclusive está deixando o cargo amanhã, e ele deu um escorregão ali, sabe o que? Ou não, né? Sabe o que ele disse? Ele reclamou dos discursos contra a criminalidade. É isso, não estou me enganando não. Ele reclamou dos discursos contra a criminalidade, a gente vai mostrar daqui a pouquinho, assim que a gente voltar do espaço para o nosso patrocinador. Para você que está acompanhando o YouTube da Gazeta do Povo, sabe aqueles dias em que a rotina simplesmente não para? Trabalho, casa, treino, estudos, e mesmo assim você quer continuar se cuidando? Por isso, existe a Malta, uma marca feita para acompanhar todo tipo de rotina, inclusive a sua. E quando a gente fala de cuidado de verdade, é sobre entender o que o corpo precisa. E aí vai uma pergunta importante: como está a sua vitamina B12? Muita gente nem imagina, mas quem consome pouca carne ou segue uma alimentação vegetariana pode ter níveis mais baixos de B12, o que impacta diretamente na energia, disposição e no funcionamento do organismo como um todo. Por isso, cada produto Malta é desenvolvido com atenção real às necessidades do dia a dia, para entregar suporte confiável e eficiente. O Malta B12 é um dos nossos queridinhos, um aliado e tanto para quem precisa manter energia e uma rotina ativa sem deixar a saúde de lado. O nosso produto tem alto teor de B12, que é essencial para o funcionamento do corpo, oferecendo um suporte completo para quem vive no ritmo acelerado. Auxilia na formação das células vermelhas do sangue, ajudando o corpo a transportar oxigênio de forma eficiente e contribui para o funcionamento do sistema imune. E importante para quem não pode se dar o luxo de parar. Participa do metabolismo energético, ajudando você a ter gás ao longo do dia. Ou seja, é aquele reforço diário que o seu corpo sente e agradece.
E tem um motivo para esse nível de eficiência. A Malta faz parte do grupo Duon, que há 16 anos entrega seriedade, transparência e comprometimento. Uma marca que muita gente já conhece e confia. Então, se a sua rotina não desacelera, mas você quer continuar se cuidando com qualidade e praticidade, pode contar com a Malta. Aqui, a gente leva a saúde a sério. Juntos, a gente se cuida. Saiba onde encontrar nossos produtos em www.malta.com.br. Malta com 2 T's. E olha, no evento do governo Lula hoje para marcar o 8 de janeiro, quem discursou, quem pegou também o microfone, teve a palavra, foi o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. E talvez o ponto alto do discurso dele revela muito sobre o pensamento do ministro petista. Ele reclamou de discursos contra a criminalidade. Exatamente. Criticou discursos contra a criminalidade. Acompanhe. Testemunhamos mais a disseminação de discursos contra a criminalidade, que serviram e continuam servindo de pretexto para o enfraquecimento das garantias dos cidadãos em juízo. Olha, ninguém talvez poderia ter feito melhor, né? Está em poucos segundos o resumo da biografia e da obra do Lewandowski por ele mesmo. Reclama dos discursos contra a criminalidade e reclama que isso enfraquece as garantias dos criminosos presos, os criminosos em juízo. Doutor Adriano, claro que ele quis concatenar um raciocínio ali, mas a frase é muito infeliz, né? Ele estava lendo. Como é que é? Ele estava lendo. Lendo, né? Estava lendo. Lendo. Ele estava lendo. Não foi um discurso feito de improviso, não. Não foi um lapso. Isso está no discurso escrito. Então, esse lapso, esse escorregão, não foi escorregão, é como ele pensa. É um conceito de abolicionismo jurídico em que os criminosos, na verdade, são as vítimas. É o discurso que o presidente Lula fez, que, na verdade, os traficantes são vítimas dos viciados. A lógica é essa. Ruim nessa lógica criminal são esses que foram condenados nos 8 de janeiro, as velhinhas com Bíblia na mão e terço rezando. Os Marcolas da vida, a turma da bala, do PCC e do Comando Vermelho, esses são as vítimas. O discurso contra as organizações criminosas armadas, e aí hoje o PCC transnacional, inclusive, incomodou o ministro da Justiça. O ministro da Justiça prefere um abolicionismo penal, desencarceramento, menos do 8 de janeiro, daquelas velhinhas, do Clesão que morreu, esse pessoal. Mas da bandidagem, criticar ou falar, ou pedir, na verdade, uma política criminal mais rígida, isso é um mal para os criminosos, evidentemente. E, por essa razão, a crítica do ministro. O ministro Lewandowski, quando ministro do Supremo, já defendia políticas abolicionistas no âmbito penal de desencarceramento. Tentou implementar isso com o ministro da Justiça e, graças a Deus, não conseguiu. Aquele evento do Rio de Janeiro, do governador Cláudio Castro, na atuação na favela, com resultados positivos para a sociedade do Rio de Janeiro, desvestiu os erros e vícios da política criminal do governo federal. Lembre-se que o governador Cláudio Castro, inclusive, pediu apoio da Polícia Federal e não foi concedido. Então, a passagem do ministro Lewandowski, ela foi infrutífera no Ministério da Justiça, inclusive na tentativa daquela PEC, da tal segurança pública, que na verdade tinha a finalidade de esvaziar os recursos dos estados, drenados para serem centralizados e utilizados pelo governo federal conforme as políticas ideológicas deste governo.
quebrando mais uma vez a lógica do federalismo brasileiro, que já é frágil. Então, nesse contexto, na verdade, nós vivemos um governo que não apoiou as questões centrais dos estados da segurança, tentou enfraquecer as seguranças do Estado, tentou, na verdade, fragilizar as políticas criminais, exceto aquelas que dizem respeito a crimes voltadas para aspectos ideológicos de costume. Não é? Essa questão do que a gente chama direito penal simbólico, a questão do feminicídio cada vez mais se querendo ampliar, e é um direito penal simbólico porque, claro que a população, todos nós, rejeitamos a violência contra a mulher. Mas quanto mais se faz uma política discursiva, que o governo vem fazendo, este que está aí, de aumento de penas sem resultados práticos, é tudo quanto hoje no direito penal se critica. Você precisa de medidas penais com políticas públicas consistentes, em que, por exemplo, a proteção da mulher seja efetiva, que os violentos sejam apenados e que não haja paternalismo penal, com amplo direito de defesa, e políticas públicas educativas. Isso é um somatório. Então, na verdade, se você pensar, Tosi, o que foi que nós tivemos da passagem do ministro Lewandowski de legado para a segurança pública no Brasil, foram essas pautas inefetivas, esses resultados inexistentes, a tentativa de, como eu disse, de fragilização do federalismo na área de segurança, em que as operações devem ser coordenadas e não centralizadas pela União, inclusive recursos, que era o que eles queriam, e, finalmente, como legado ou como lembrança, o fato de que, se eu não me engano, na questão de uma dessas grandes operações, ele, como ministro da Justiça, o escritório do filho estava advogando numa mesma operação, não me recordo qual, mas a imprensa comentou. Então, aliás, para terminar, essa relação entre o público e o privado, nas relações de advocacia, que um grande amigo do Dallagnol, um grande amigo mesmo, o Cacai, inclusive estava criticando, né, Dallagnol, criticando ele, que foi de bermuda ao Supremo, né, ele estava criticando porque está perdendo espaço para os escritórios de família, né? Então, estamos nessa fase no Brasil. Se o próprio Cacai está reclamando, Dallagnol, a coisa está feia. Mas olha, tem alguns crimes que estão tirando o sono do ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski. Durante o evento, em linha com os colegas do Supremo, ele chamou de criminosos aqueles que se atrevem a criticar as instituições ou questionar políticas públicas. Aqui, o processo foi até mais sutil, porém não menos truculento. Envolveu o ataque à vacina contra a Covid-19, a desmoralização do Sistema Único de Saúde, o SUS, a desconstrução da credibilidade das urnas eletrônicas e a da própria justiça eleitoral. Simultaneamente, senhor presidente, dona Janja, presenciamos o crescimento de discursos nacionalistas exacerbados e anacrônicos que lograram criar um clima de nós contra eles, do verde e amarelo contra o vermelho. Deltan Dallagnol, veja os crimes graves que Lewandowski apontou, né? Tudo que ele disse ali, de certa forma, tem a ver com a liberdade de expressão e de ideias, mesmo que elas sejam polêmicas ou incômodas, né? Ele citou ataque às vacinas, desmoralização do SUS, desconstrução da credibilidade das urnas e da própria justiça eleitoral. Ou seja, o único discurso que parece que o ministro da Justiça admite como legal e válido é o discurso de louvação e concordância com ele e com o governo. Agora, não é particularmente grave
esse tipo de discurso que vem do cidadão que está sentado ainda, né? Amanhã ele vai embora, mas na cadeira de ministro da Justiça? Olha, Tosi, eu queria te aconselhar a dizer que você tem o direito de permanecer calado, que qualquer coisa que você disser pode ser usada contra você. Agora, quando a gente vê esse tipo de discurso, gente, esse tipo de discurso, ele é aberrante. Basta você ver o que o ministro André Mendonça, eu vou invocar ele aqui porque eu fico completamente protegido, ele, ao se discutir a liberdade do discurso na internet, quando o Supremo estava discutindo a regulação, o marco legal da internet no Brasil, ele disse com todas as letras, não é crime criticar as urnas, o sistema eleitoral, a justiça eleitoral, isso faz parte da democracia. E efetivamente, não tem como ser crime porque não tem tipo penal, não tem uma descrição de um crime, não tem nada que torne isso ilegal, isso é puro exercício de liberdade de expressão. Assim como é você criticar políticas públicas, assim como era você criticar o atendimento inadequado do governo federal às enchentes no Rio Grande do Sul, assim como é, se você tem alguma crítica em relação a alguma política pública relacionada à vacina, você discordar, você debater, isso não é crime. Você pode discordar, você pode não gostar, existirão diferentes visões em relação a cada um desses temas, mas o ponto é, discutir isso, debater isso, é exercício de liberdade de expressão. A hora que a gente impedir, você fecha a porta, vai embora e chama isso aqui de Venezuela. Ou talvez pior do que a Venezuela, porque a Venezuela começou a melhorar e a gente está piorando. E eu queria voltar nessa questão que o doutor Adriano muito bem abordou do discurso do Lewandowski. Quando o discurso do Lewandowski fala o discurso de combate à criminalidade não pode ser usado para suprimir direitos fundamentais, e ele fala isso no 8 de janeiro, a minha primeira expectativa é dizer, será que bateu aí um peso na consciência e ele teve uma iluminação e agora ele partiu para defender os presos do 8 de janeiro contra os abusos que aconteceram? Será que foi isso? Mas não, ele não está falando dos presos do 8 de janeiro que efetivamente sofreram lesões a direitos fundamentais. Não, Lewandowski está falando da criminalidade em geral e o doutor Adriano está 100% certo. Não foi deslize, é o modo como eles pensam. A esquerda defende descriminalização, você pegar coisas que são crimes e deixar de ser crimes, como, por exemplo, a descriminalização do uso da maconha, até de tráfico de drogas, vários defendem a descriminalização, eles defendem ainda a despenalização, a retirada de penas criminais para certos comportamentos que são previstos como crime, e eles defendem ainda o desencarceramento, você pegar essas pessoas que praticaram crimes e você tirar da cadeia. Justamente por isso que o Lula, agora no final de ano, ele emitiu um decreto de indulto, um indulto de penas, que veja o que ele prevê. Eu separei aqui para mostrar para vocês. O indulto de Natal de Lula, ele prevê o perdão, o indulto da pena de todos aqueles que foram condenados a uma pena de prisão não superior a 12 anos por crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, que já cumpriram 1/3 da pena se não for reincidente. Gente, entra aqui provavelmente o careca do INSS. Entra aqui os estelionatos, como as fraudes ao INSS, que tem pena de 1 a 5 anos, com uma continuidade delitiva, porque os crimes são praticados de modo serial várias vezes, isso não vai muito além de 5 anos. O máximo que aumenta com uma continuidade delitiva é um aumento de 2/3 da pena, não chega a 10 anos de prisão. Ainda que você some aí uma pena relativa à organização criminosa, isso dificilmente chega a 12 anos de prisão, ou seja, Lula está indultando corruptos, ladrões, ainda que eles tenham desviado milhões de reais. Vamos para outro exemplo que está previsto aqui no decreto de indulto. Olha aqui, ó. Inciso 3º. Está perdoando a pena de quem foi condenado à prisão não superior a 4 anos por crime com violência ou grave ameaça, que já tenham cumprido 1/3 da pena se não for reincidente. O que ele está dizendo aqui? Pessoas que praticaram crime de roubo, o bandido que praticou crime de roubo, ou seja, furtou com ameaça ou até com violência, mas ele é primário, sem antecedentes, foi a primeira vez que ele foi pego, ainda que ele tenha feito várias vezes, ele tende a ser condenado a uma pena mínima do roubo de 4 anos, e aí vai receber de presente do Lula o perdão da pena depois do cumprimento de 1/3 da pena. Eles que defendem tudo isso para bandidos de verdade, são eles que gritam sem anistia e querem ver os manifestantes do 8 de janeiro, independentemente de culpa, independentemente de provas, querem ver apodrecer na cadeia. É uma tremenda hipocrisia. Pois é, e o ministro Lewandowski reclamou também dos discursos exacerbados da oposição, que segundo ele
estariam buscando criar um clima de nós contra eles. E agora, peraí, né, Scorsin? Essa é uma marca registrada do Lula, nós contra eles. Como é que agora vem o Lewandowski e atribui que são os outros, a oposição, que tenta lucrar nesse conflito? Essa é uma marca registrada. Aliás, se a gente pegar o discurso do Lula que nós passamos, se a gente pegar a fala do ministro Fachin e todas do Lewandowski, se você quer saber a realidade, é só você inverter os sentidos, né? É exatamente o oposto, o preciso oposto daquilo que eles estão falando. Então, quando acusa o nós contra eles, obviamente que eles é que fizeram isso, sempre fizeram dessa maneira, sempre precisaram de um contra para poder fazer a sua defesa. Vide a animação do Lula quando o Trump se tornou o seu inimigo da vez, né? Com relação a isso. O ministro Lewandowski, ele vendo esse discurso, eu confesso que quando o doutor Adriano falou assim, não, ele estava lendo, né? Eu falei assim, é verdade, ele estava lendo aquele negócio, né? De defender criminoso. Mas parece ser um certo padrão, né, de alguns ex-ministros do STF quando eles estão de saída do cargo, né? Uma atitude até covarde, né? Me lembro da ministra Rosa Weber que, quando antes de sair, deixa o seu voto a favor do aborto, né? Mas não é aquela coisa, sai correndo, né? O ministro Barroso fez a mesma coisa, até pior, porque ainda deu uma liminar que ainda bem que foi revogada logo em seguida pelo plenário. E agora o ministro Lewandowski, já com a sua cartinha de demissão, né, saindo, fala aquilo que deve estar no coração dele, né? Algo que ele não deixou de maneira tão explícita em todo o período. É bom lembrar que o ministro Lewandowski não vai deixar saudade, né? Tem aquele ditado que diz que a volta daqueles que não foram, né? Nesse caso é a saída daquele que nem deveria ter vindo. Acho que a marca principal que ele vai deixar vai ser a aberração constitucional quando do impeachment da Dilma, na qual ele decidiu fatiar, né? A Dilma podia ser empichada, mas a consequência da inelegibilidade por 8 anos não existiria. Aquilo não está na Constituição, estava só na cabeça dele, e num acordo político isso foi feito. Quem deixou a Dilma 8 anos fora de cargos foi a população, que na eleição, quando ela tentou se eleger senadora, ela acabou não acontecendo. Uma coisa que é interessante da gente destacar, só para terminar, para falar do 8 de janeiro, é que se você... nós estamos aqui na Gazeta do Povo, a Gazeta tem convicções, nós temos feito a cobertura com relação a esses fatos, todo mundo sabe, né, como o jornal se posiciona, como ele relata e narra a realidade. E, em geral, as pessoas que seguem jornais como a Gazeta, em geral, acabam não vendo exatamente como é a tratativa, a narrativa daqueles que, como o Lula, como o STF, acreditam que houve um golpe de Estado, né? E é sempre, eu acho pedagógico você ver como a narrativa é construída. Hoje eu assisti o documentário que foi feito com os funcionários do Supremo falando sobre a reconstrução dos vidros, das peças, das poltronas. E é uma coisa que é constrangedora e até um tanto quanto ridícula, porque eles tentam dar uma gravidade ao negócio como se fossem, sabe, como se fosse a família que ficou num campo de concentração. Sabe? Olha, aqui é o tapete, onde as chinelas do advogado Cacai passearam umas férias antigamente. É um negócio assim que, se fosse do Cacete Planeta, a coisa ela é humorística de maneira involuntária. Tem que se forçar muito a barra para aquilo acontecer. A gente está num ponto em que o 8 de janeiro, acho que é bom para notar que existe aqueles... o pessoal dos quadrinhos que conhece o multiverso da Marvel, né? Que é aquela coisa, você tem uma história num universo, aí os personagens um tanto diferentes, com uma vida diferente no outro universo. É literalmente isso que a gente vê no Brasil hoje em dia, e o 8 de janeiro talvez seja o símbolo maior disso. Você tem um universo que vê as coisas de uma maneira e você tem o universo que vê de uma outra forma completamente distinta, né? A única forma de você saber qual é a realidade na qual nós estamos colocados é confrontar essas narrativas com os fatos, né? E aí é muito fácil você ver que nas narrativas do governo, do Supremo Tribunal Federal, se ignora uma série de fatos, não se encara a realidade tal como aqueles que, ao ver os presos, ao ver os abusos, né, tem até facilidade para mostrar como os reis estão nus, né? Não há como se sustentar, né? A própria grande imprensa que protege o STF, protege o governo nas barbaridades que foram feitas, né? Ela mesma se trai quando faz editoriais, depois editoriais, dizendo assim, olha, foi preciso dar uma licença
para se atuar fora da Constituição, para se conter aqueles que queriam atuar contra a Constituição. Eu falei assim, mas quem que deu licença? Se é para se agir dentro da Constituição, como disse o ministro Fachin. Ninguém deu licença para se fazer dessa maneira. Então, a partir do momento em que você já nem esconde que foi feito fora do negócio, não tem como sustentar todo esse grande teatro. Eu até acho que a oposição e a direita deveria, sim, fazer do 8 de janeiro também atos simbólicos para se falar da barbaridade, porque o golpe muito maior contra a democracia começou a ser feito a partir desse dia. Pois é, e nessa cerimônia esvaziada aí, promovida pelo Planalto hoje, esvaziada tanto de público como de autoridades, chamou atenção a ausência dos presidentes da Câmara, do Senado e até o ministro do STF não estava lá. Não participaram do ato político partidário de Lula e dos militantes de camisas e bandeiras vermelhas. Talvez até em reação a isso, o presidente Lula fez questão de saudar uma a uma as autoridades presentes, chamando-as pelo nome, dando a entender que o evento estava prestigiado e gastou vários minutos fazendo isso. Agora, curiosamente, ele só não chamou pelo nome os companheiros das centrais sindicais. Companheiras e companheiros, se eu esqueci alguém, desculpem, porque não estava na minha nominata. Falta aqui convidar os companheiros dirigentes sindicais, representantes das centrais sindicais. Como eu não estou com a nominata aqui na mão, eu peço desculpa de não citar um nome que não vai me agradecer porque eu citei, mas porque eu esqueci vão me criticar. Então eu peço desculpa a vocês, os companheiros das centrais sindicais aqui presentes. Agora, por que será que o presidente Lula fez questão de chamar pelo nome até um sargento da PM do Distrito Federal? Chamou todo mundo pelo nome, mas não chamou pelo nome os companheiros dos sindicatos. Fico imaginando se ele não quis evitar de passar a vergonha de ter que saudar o companheiro da CONTAG, por exemplo, a entidade sindical que desviou bilhões de reais dos aposentados e pensionistas. Ele também talvez tivesse que saudar o próprio irmão, o Frei Chico, vice-presidente do Sindinap, outra entidade que também se apropriou do dinheiro dos idosos. Nesse caso, né, Deltan, foi bem conveniente não chamar os companheiros, os camaradas das centrais sindicais pelo nome, porque poderia fazer ligar uma coisa e a outra e criaria um constrangimento danado. Mas o constrangimento está posto já perante a sociedade há algum tempo, Deltan. Tosi, eu não tinha nem percebido isso. Achei bem interessante, muito perspicaz essa tua observação. Ele chamar o nome dessas pessoas ia causar, sim, um constrangimento imenso ali, porque isso aí ia gerar um monte de corte na rede social, um monte de gente mostrando o absurdo que são essas conexões do PT, em especial Lula, com esses sindicatos, essas associações que exploraram, que praticaram crimes, que roubaram as pessoas mais vulneráveis que existem na sociedade, que são os idosos, as pessoas que deveriam estar aproveitando sua vida e que foram roubadas. E ia lembrar também que todos nós fomos roubados, agora que eles querem ressarcir, mas vamos lembrar que não vão ressarcir com uma busca ativa de quem foi lesado. Só quem reclamar vai receber ressarcimento. Eles não vão sair eles buscando quem deveria ser ressarcido, o que seria o justo, o que seria o correto. Então é aquele tipo, Tosi, de silêncio eloquente, é um silêncio que fala por si. Agora, se ele mencionasse, eu não tenho dúvida nenhuma, que ia ficar bem pior para ele, ia tornar explícito aquilo que todo mundo sabe, que é um governo de compadrios, ao que a gente viu ao longo das décadas, não é de hoje. Primeiro, a associação criminosa lá do Mensalão, depois a associação criminosa com os grandes empresários, empreiteiros ao longo da Lava Jato, e não só eles, também vários outros contratantes de vários ministérios, e agora a gente vê com essas associações e sindicatos, o que levou inclusive à prisão aí de gente que gerenciava o próprio Ministério da Previdência. Quando foi preso o número 2, o secretário executivo, ele é quem na prática gerencia, e vamos lembrar que ele foi preso tempo depois do escândalo vir à tona, ou seja, não foi nem o próprio governo Lula que afastou, teve que ir a Polícia Federal lá depois e prender. Esse envolvimento do governo Lula, do PT, com pessoas envolvidas em escândalos, isso é vergonhoso. E depois Lula vai lá e diz que ele não sabia de nada, né? Como com José Dirceu lá no Mensalão. Ah, se ele fez, eu não sabia de nada. Olha, eu fico muito impressionado como Lula é traído por tantos dos seus amigos, como ele é uma pessoa assim tão traída
E é uma pessoa tão bondosa, né? Porque ele segue perdoando todos e caminhando com todos, como se fosse uma grande operação conjunta, e um deles foi pego e se ofereceu ao sacrifício. Mas como ser, né? É tudo fruto, certamente, da minha imaginação e especulação. A gente precisa falar também do Banco Master nesses poucos minutos que nos restam. O ministro Jonathan de Jesus, do Tribunal de Contas da União, voltou atrás e decidiu suspender uma inspeção que ele tinha determinado sobre o Banco Central para apurar os procedimentos adotados na liquidação extrajudicial do Master. Em ato monocrático, o Jonathan Jesus, caminhava para desliquidar o banco de Daniel Vorcaro, mas voltou atrás pela falta de apoio até entre os colegas no tribunal. O caso agora será analisado pela Corte do TCU em plenário, sem data definida, já que o tribunal está em recesso. Muita gente entende que o Jonathan Jesus trocou os pés pelas mãos. O senador Alessandro Vieira protocolou uma representação na Procuradoria-Geral da República contra o ministro do Tribunal de Contas por abuso de autoridade. Agora, o que pode explicar esse recuo do ministro do Tribunal de Contas? Eu queria ouvir o doutor Adriano sobre isso. E essa história do Banco Master, ela merece uma CPMI. Mas hoje o senador Randolfo Rodrigues, que é líder do governo, disse, olha, não sei se vai ser muito prático ter uma CPMI em ano eleitoral, talvez não dê tempo, ainda vamos decidir se o governo apoia ou não essa CPMI. O senhor tem dúvidas se o governo vai ou não apoiar uma CPMI no Banco Master, doutor Adriano? Olha, Tosi, o primeiro sobre o Tribunal de Contas da União. Eu fiz até uma postagem no X, elogiando o corpo técnico do Tribunal de Contas da União, concursados, um pessoal que faz um trabalho muito criterioso, enfim. Portanto, não é uma crítica a todo o Tribunal de Contas, mas a determinadas providências, nesse caso, que o relator tomou, que claramente, manifestamente, o Tribunal de Contas da União não tem competência constitucional para isso. Não cabe ao Tribunal de Contas da União fazer análise, que é o objeto fim do Banco Central, de fiscalização e liquidação de banco. O sistema financeiro nacional, ele depende, o bem jurídico, inclusive tutelado por normas penais, é a credibilidade. E a credibilidade do sistema financeiro pressupõe que haja um xerife, um fiscal, que vai ser fundamental para a liquidez do sistema, para a garantia de que aquele que investe o seu dinheiro, ele não vai ter perdas, não vai ser solapado, porque o sistema é podre. Quando você tem, por exemplo, um banco, como o Banco Master, que operou e operava com CDB sem lastro, que teve CDB, para você que está assistindo, veja, ele criou créditos. Como quem tem uma fábrica de emitir dinheiro, eles criaram lá através de uma clínica de hospital e eles estruturaram, portanto, no seu balanço, valores que não existem, que são criações, e que, no final das contas, quem ia engolir esses títulos podres era o Banco Estatal de Brasília, o BRB, né, que foi uma operação que o Banco Central proibiu, que gerou, por conta disso, a liquidação seguinte do Banco Master, porque estava claro que o banco, pra você ter uma ideia, o banco estava tão sem lastro financeiro, com esses problemas, que o banqueiro botou dinheiro no banco. Quer dizer, ele botou para equilibrar minimamente esses balanços e passar pelo Banco Central. Então, todo o escândalo do Banco Master fez com que se tornasse ainda mais impressionante uma atuação assodada, fora da competência do TCU. E acredito que essa foi a principal motivação. A imprensa fez o seu papel, porque a imprensa não vem fazendo o papel, não vem sendo fiscal dos atos públicos. Parece que a cota da imprensa, de Globo e companhia,
de proteção, por alguma razão, terminou. O fato é que nós estamos vendo parte da imprensa, como a Gazeta do Povo já sempre fez jornalismo, parte da imprensa parece, Tosa, que está querendo voltar a fazer jornalismo com a Gazeta do Povo, jornalismo sério, de qualidade. Então, a Malu Gaspar, com essa descoberta aí de contratos, com essa descoberta agora de influencers pagos, isso tudo vem desmoralizando. Contratos que nós temos visto aí, que tem, tá aí, ó, 2 milhões o Vocário pagava para influencers fazerem ataques ao Banco Central. Isso tudo desmoralizou essa atuação e fez com que, penso eu, o ministro tenha recuado, inclusive por falta de apoio na corte, porque as críticas estavam muito fortes, né? E a imprensa, como disse, fazendo o papel. Eu queria só concluir isso, Tosi, fazendo aqui um elogio ao Leonardo Correia. Ele tem publicado, tem uma associação, a entidade, que vou até fazer parte, que é a Alexo. E esse pessoal da área jurídica, um grande paranaense, o Luiz Guilherme Marinoni, um dos maiores processualistas, você tem, acho que até o André Marcílio, que de vez em quando está aqui no programa, faz parte, eles têm tido, nesse momento delicado da democracia, a Alexson tem tido posições, e a você que é aqui, que está nos assistindo, procure nas redes sociais. A Alex publicou, o Leonardo Correia fez, é um jurista sério, a Alex lançou uma nota sobre algo que me chamou muita atenção, viu, Tosi, que foi essa questão do CRM. Um conselho, a gente não tem ideia da gravidade disso. Veja, um Conselho Federal de Medicina ficou, de modo abstrato, para frente, proibido de exercer a sua função de fiscalizar a atuação de médicos servidores vinculados à polícia, a serviço público. Isso é uma coisa que deixa, inclusive, enfraquece a qualidade da medicina e a ética médica. Isso é muito preocupante. Então, a gente precisa de pessoas como aqui a Gazeta do Povo tem feito, nesse programa, o Scorsin, as exposições, o Dallagnol ter feito um trabalho muito, muito transparente, muito claro nas redes sociais, nos programas que participa. Sabe, Tosi, eu me sinto muito à vontade de estar aqui na Gazeta do Povo, nesse programa, por isso. Porque são pessoas sérias, comprometidas com o país, que se preocupam sinceramente com a nossa democracia e querem nada mais, nada menos do que as instituições brasileiras funcionando. Que bom que a imprensa, pelo menos nesses pontos, parece que voltou a ser como a Gazeta do Povo. Está tentando ser uma imprensa de mais qualidade. Pois é, agradeço em nome da Gazeta do Povo, né, essas observações do Dr. Adriano Soares da Costa, mas agora eu quero fazer uma seguinte observação. O Brasil parece ser um país muito rico, viu, doutor Adriano, viu, Deltan Dallagnol e Scorsin, porque 2 milhões para influenciador, né, fazer propaganda positiva de alguém que está enfrentando um gerenciamento de crise, ou 129 milhões para um escritório de advocacia, para um contrato aí sem uma causa específica. Tem muito dinheiro graúdo aí circulando para influenciadores ou para gente que possa prestar serviços à República. Parece até que a gente é um país rico, né, Deltan Dallagnol, haja vista o que se ofereceu a esses influenciadores por uma iniciativa que parece ligada ao Daniel Vocário do Banco Master para desacreditar a ação, a liquidação do Banco Central. É isso mesmo. Eu ia dizer assim, olha, se eles estão pagando 2 milhões para influenciadores fazerem cerca de 8, 12 posts ao longo de 3 meses, influenciadores têm aí 2, 3, 4 milhões de público, tá? Se eles estão pagando isso, imagina o quanto que eles não pagariam para altas autoridades. Mas eu não preciso dizer imagine, porque você tem o contrato com a esposa do Moraes, com o escritório dela de 129 milhões de reais. E aí você tem, coincidentemente, essas decisões completamente esdrúxulas que saem do tom. Decisões emitidas pelo ministro Dias Toffoli, decisões emitidas agora pelo ministro do Tribunal de Contas da União. E o que é importante nesse caso é a gente perceber como a pressão da opinião pública, como a pressão das pessoas fez com que
tudo isso viesse à tona, inclusive influenciadores que receberam as propostas denunciaram essas propostas, trouxeram isso à luz, e quem está passando agora uma tremenda vergonha são aqueles influenciadores que concordaram em vender a sua opinião e enganar o seu público, porque eles vão sair sem nenhuma credibilidade dessa história. Alguns deles negaram e as investigações da Polícia Federal vão revelar se houve os contratos e quanto que eles receberam. Por que a investigação vai investigar isso? A investigação ela não está tão interessada no influenciador e no comportamento dele, mas isso vai ser um passo necessário para investigar se o Vorcaro pagou os influenciadores para fazerem um ataque orquestrado ao Banco Central, com o objetivo de minar a credibilidade da atuação do processo da investigação do Banco Central sobre o Master, e derrubando essa credibilidade, isso daria amparo, facilitaria a vida daqueles que querem derrubar a apuração, derrubar a liquidação. Eles queriam criar um ambiente mais propício para que um ministro do Tribunal de Contas da União, para que um ministro do Supremo Tribunal Federal possam reverter a liquidação do Master, possam emitir decisões favoráveis ao banco e a Daniel Vorcaro. E tal é o tamanho aí do desespero, da necessidade que eles estão abrindo as comportas das minas de ouro do senhor Daniel Vorcaro para pagar a peso de ouro pessoas que se disponham a se vender numa espécie de corrupção privada, sem alertar. E veja bem, não tem nada de errado você fazer um patrocínio, como a Gazeta do Povo faz, como vários programas de podcast fazem, como eu faço no canal, inclusive patrocinado pela Gazeta, sendo transparente, dizendo, olha, tem esse produto, tem esse serviço, eu acredito, não acredito em quem está fazendo, como as coisas acontecem, e você divulga, não tem nada de errado. O que é errado nessa história? O errado é você torcer a tua opinião, é você vender a tua opinião para seguir uma determinada linha e ocultar isso das pessoas. Porque a pessoa não vai mais ter confiança, isso acaba com a credibilidade. Se a tua opinião em cada caso está sendo comprada, não está? Um caso claro de conflito de interesses. É uma postura antiética errada desses influenciadores que aceitaram essa missão, e eles não devem agora estar dormindo à noite, porque eles estão com o risco de ter a sua credibilidade exposta, aniquilada a qualquer momento, quando essa investigação avançar. E eu estava falando especificamente por que ela vai avançar e por que ela vai passar pelos influenciadores. Porque o objetivo da Polícia Federal é verificar se o Daniel Vorcaro orquestrou ataques ao Banco Central, e se ele fez isso, isso pode significar uma interferência indevida nas investigações, uma obstrução de investigação de organização criminosa, uma interferência que constitua até mesmo crime. E mais do que isso, essa interferência nas investigações pode fazer com que uma nova ordem de prisão preventiva seja determinada contra o Daniel Vorcaro, justamente por interferir nas investigações, porque essa é uma das causas que dão suporte a um mandado de prisão preventiva, uma decisão de prisão preventiva. É isso que está em questão nesse momento. Francisco Scorsin, você tem serviços na internet, tem curso na internet, você se considera um influenciador? Não exatamente. Eu espero que não. Procuraram ou não? Não. A gente recebe muita coisa de bet, essa coisa de game, recebe direto. Essas coisas, e daí vai da moral e ética, né? Acho que esse caso ele mostra duas coisas. Além do corruptor, também revela um pouco de como funciona esse mundo de influências, no qual, no fundo, dependendo do cascalho que você recebe, você vai dizer qualquer coisa, né? E às vezes não é só isso, né? Muita gente tá aí só para like, só para engajamento, só para fazer o furdúncio na coisa toda, e com muito pouca preocupação com o conteúdo e com a responsabilidade daquilo que diz e que influencia as pessoas, né? Espero que os homens que não se compram nem se vendem. Exato. Eu espero que esse susto sirva também para muita gente parar para pensar, fazer o que eu estou anunciando aqui, quem que eu estou patrocinando aqui. Bom, quero agradecer muito ao debate, a participação do Dr. Adriano Soares da Costa. Foi um prazer tê-lo com a gente novamente. Dr. Adriano, muito obrigado. Obrigado a você, Deltan Dallagnol, e também Francisco Scorsin. Foi um prazer tê-lo com a gente hoje no Última Análise. E um agradecimento especial aos nossos espectadores, e fica o convite ali, eu reforço, para assinar a Gazeta do Povo, R$1 por mês durante os 6 primeiros meses. Você apoia o nosso jornalismo, o nosso trabalho independente, corajoso, em defesa do país e das liberdades. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.